Olá, tudo bem? Caso você nunca tenha visto um vídeo no canal, ou caso você tenha déficit de atenção, você não deve ter percebido, mas eu estou num canto diferente, eu estou num ambiente diferente. Ah, será que eu larguei a bolsa? Será que eu fugi do país? Será que eu fui? Não, eu só estou de férias mesmo. Tem um período chamado Nath e Assumir, que é férias de verão, que dura metade de julho até final do mês de agosto. Então, dia 30 de agosto eu estava voltando pro Japão. Então significa que eu estou agora no Brasil, na minha casa, onde eu morava. Olha minha casa linda. Aqui tem diversos quadrinhos e mangás e livros, porque eu passei minha adolescência toda lendo mangás, quadrinhos e livros e batendo punheta. Então, foi uma vida boa. Mas se você prestou atenção em algo que eu disse 30 segundos atrás, que eu tô de férias, e pra mim estar de férias, antes das minhas férias, eu tava fazendo algo. E esse algo foi o primeiro semestre da minha faculdade, que não é bem uma faculdade, é o curso de línguas do MEXT. Mas, eu vou contar pra vocês. Nesse vídeo especificamente eu vou falar dos livros que eu penso utilizar lá. E eu pretendo fazer outro pra falar sobre as provas e tal, porque eu fiz um vídeo já, mas ficou longo pra um caralho, eu não gostei disso, eu vou fazer esse aqui só falando dos livros mesmo, e depois eu faço outro. Bem, creio que não é surpresa pra ninguém aqui, mas vocês vão ter aula de japonês, olha aí. E pra você ter aula de japonês, nessas aulas de japonês, você vai ter um livro. Na verdade, você vai receber livros. Lembrando que todos esses livros vocês vão pagar, vocês vão dar dinheiro, vocês vão pagar por ele. Mas o ponto é, livro japonês. Nesse primeiro semestre você vai utilizar 2 de gramática, assim. 2 bem entre aspas, porque são 2 principais para esse semestre, mas no entanto a gente já começa o do próximo. Já começou. Mas, teoricamente, ideal é você terminar esses 2. Primeiro de todos é esse aqui, o azulzinho, bonitinho, fofinho, meio. E a estrutura dos 2 primeiros livros são bem parecidas. Então eu vou explicar do primeiro e dos outros 2 vou explicar depois. Mas vou explicando primeiro, vale pro segundo. Então sempre a mesma estrutura. Primeiramente, você vai ter um diálogo, uma conversação entre 2 pessoas. Isso é a parte mais chata. Você tem outro livro, eu não trouxe pra cá porque ele é bem inútil, mas você tem outro livro que tem essas conversações tudo em katakana e hiragana, não tem nenhum kanji. Por que isso? Porque você tem que decorar essas conversações. E nesse livro, a primeira parte vai ser sempre esse kaiwa, que é essa conversação. E você vai ter um livro que só tem essas conversas, porque você tem que decorar e apresentar. Depois disso, você tem umas perguntas sobre a conversa, sobre o que foi debatido e tudo mais. E depois disso, tem a explicaçãozinha, bem entre aspas, da gramática. Não é bem uma explicação, é mais uma... Ele diz como é a gramática e dá um exemplo. Mas, tipo, não é bem detalhado, entende? Então, tipo, o primeiro exemplo é um nome, partícula wa, outro nome, des. Basicamente para você fazer uma estrutura de afirmação. Então, watashi wa mana desu. Eu sou mana. Então, tipo, sempre vai ter essa estrutura e vai ter o exemplo embaixo. Depois disso, tu vai ter algumas tabelinhas, dependendo da lição, vai ter umas tabelas ou não. Mas o que é fixo mesmo é que vai ter uma parte de exercícios. E é basicamente... Ele dá um exemplo para você de como é que funciona. E depois você vai ficar fazendo com outras palavras, com outros vocabulários daquela aula específica. Em seguida você tem uma parte que é para você usar o CD, que vem um CD aqui atrás e tudo mais. Que é basicamente você vai escutar uma conversa, vai escutar um diálogo, vai escutar alguma coisa e vai preencher as lacunas em branco. E nesse primeiro livro, esses 2 primeiros livros são total 28 capítulos. É basicamente a continuação um do outro. E no final, na parte bem pro finalzinho dele, tem os exercícios também que é de listening. E no final do livro, você vai ter uma lista de verbos, uma lista de palavras mesmo, vocabulário, e textos. Bem, como eu disse, eu não vou falar muito do segundo, porque é basicamente a mesma coisa, só mudando o que é vez.
E o interessante desses dois livros é o seguinte. Tem essa gramática, certo? Ela é em inglês. Então, caso você não tenha segurança para estudar só em japonês, você pode utilizar esse livro como guia para você. É muito importante você procurar estudar aqueles dois principais. Então, os dois outros livros, certo? A gente já começou esse aqui, a gente nem tocou ainda. No caso da minha turma, que é a turma A. Mas esse aqui muda um pouco o esquema. Na verdade é como se fosse ele retirasse algumas coisas. Porque esse texto de alguma coisa, falando sobre algum assunto e tudo mais. Isso aqui é sobre maçã. Maçã, no Japão. E depois vai ter algumas perguntas sobre o texto. Sobre o que estava no texto. Então não é exercícios de gramática. É sobre o texto mesmo. E depois ele vai ter uma explicaçãozinha. Do mesmo estilo do outro. Sobre gramática. Agora, o que muita gente tem medo, o que a galera geralmente acha difícil no japonês, eu acho difícil também, então foda-se, mas são os kanjis. São esses dois livros de kanjis, até agora. E o primeiro tem 600 kanjis, o segundo tem 1.200. Não tem 1.200, vai até o 1.200. Então tem tipo mais 600 kanjis. E a estrutura sempre é a mesma. Você vai ter uma certa quantidade de kanjis. Esses vão ser os kanjis que tu vai utilizar, que vai ter em alguma aula. Então, tipo, do lado do kanji, não vai dar pra vocês verem, certeza, mas não dá, que louco. Do lado do kanji tem dizendo qual é a aula que você utiliza ele. Então, você vai estudar por ele, vai dar essa revisada antes, vai estudar, vai aprender o kanji e vai ficar mais fácil pra você ler no dia seguinte. Detalhe é que todo dia, tipo essa seçãozinha aqui, tipo, 6, aí tem esses kanjis aqui. Todo dia você vai fazer um testezinho, uma mini prova de kanji. Então, basicamente, vai ter uma frase, vai ter a leitura do kanji e vai pedir pra você escrever o kanji. Todo dia é isso. E também todo dia você vai ter que entregar o contrário, que vai vir as mesmas frases, sendo que escrito com kanji. E embaixo do kanji você tem que escrever a leitura dele. É isso. E, por último, que é o voltado mais pra mim, porque eu sou de exatas, os livros de matemática e o de ciências naturais. Bem, o de matemática, ele revisa todo o conteúdo do ensino médio, pelo que eu vi. Então você vê funções, vê trigonometria, vê desigualdades, vê a porcaria toda, você vê tipo, desde soma e subtração. Mas o foco principal desse livro, acredito eu, é ensinar a leitura do kanji, o vocabulário da matemática. Então ele, bem no início, primeiro capítulo, assim, os 2 primeiros capítulos. O primeiro capítulo, basicamente, ele te ensina a ler. Então ele fala como é que tu faz pra ler números em japonês. Depois, ele vai te ensinando como dizer um número dividido por outro, como número decimal, número elevado a outra coisa, número irracional. E assim vai. Ele te diz como dizer A mais B, A menos B, Ei, Tazu, Bi, Wa, Si. Vai dizendo essas coisas. Então ele vai dar muito vocabulário. Mas também tem questão. Isso aqui é o de ciências naturais. Vou falar uma coisa triste pra vocês. Uma coisa que magoou meu coração. Que é... Eu sou de exatas, certo? Mas as aulas que a gente teve nesse primeiro semestre foram de matemática, né? Obviamente. Física, química, aceito. E biologia. Aí que tá, biologia. Você vai ver biologia também. Se você é de exatas, quero fazer engenharia, quero fazer física, quero fazer matemática. Você vai ver biologia. Eu fiquei bem assim, tipo, meu senpai sério que podia faltar. Tá que faltou pra isso, falta, mas enfim, eu fui. Não tem prova, não tem nada desse tipo. É só um trabalhozinho que tem que entregar. Que, no meu caso, foi ir no meio do mato desenhar a planta. Não tive muita opção, né? Mas, foi triste. Eu fiquei bem triste com isso. E espero que ninguém sofra como sofri, né? Porque é uma bosta! Bosta gigantesca essa merda. Mas, tudo bem. Eu tenho raiva. Tá. Eu não gosto de biologia. Mas tem que estudar coisas que você não gosta na vida, então aceita.
Esse aqui é o livro de introdução a ciências naturais, certo? Então você vai ter física, química e... Eu acho que não tem biologia aqui. Esse livro a gente recebeu no final do semestre, então eu não estudei ele inteiro ainda. Mas é um esquema bem parecido com o matemática. Ele é pra você aprender o vocabulário. Até que as questões aqui, a maioria delas, é pra você botar, tipo, a leitura, você escrever Você escrever o kanji, você escrever a leitura, ou você tem um kanji e você vai escrever o significado, entendeu? Então esses são os livros. Tem outros livros, que são livros de exercício, que eles vêm à parte. Então, para cada capítulo que você for estudar, tudo mais, vai ter um exercício para tu fazer. Vai ter uma lista de exercícios. Não uma lista, mas um capítulozinho lá para tu fazer. E é isso. Então, esses são os livros. Vou gravar outro vídeo depois, explicando como funciona o primeiro semestre. Mas, foi isso. Tchau.